E aí, Adro, é verdade que o Cruzeiro tentou o Pedro Henrique e perdeu essa disputa com o Corinthians? Pra gente começar assim, sargando, sabe? O noticiário, sargando? Dando uma sargada. Não, Gilbert, não é verdade. Não teve Não é nada verdade, disso. não teve isso. Em relação ao atacante Pedro Henrique, a Rede 98, a sua Rádio 98, procurou o Cruzeiro, procurou pessoas próximas ao atleta também. A informação que veio é o seguinte, que esse possível reforço, né, o tal do Pedro Henrique, aí, jogador da equipe do Internacional, a resposta que a gente recebeu do Cruzeiro é o seguinte, abre aspas, esse jogador nunca esteve no radar da Raposa, fecha aspas. Então isso acontece com alguma frequência e isso tem incomodado muito a direção do Cruzeiro. A Raposa é as uvas, né? Porque não conseguiu pegar a uva lá e tá falando que não. Ah, não faz isso não. Na verdade, Gilbert, o nome do Pedro Henrique, ele surgiu aí nas redes sociais, né? Que a gente sabe como é que funciona. E muita gente apura, claro, cada um tem sua fonte, mas apurando próximo aí pessoas ligadas ao atleta e também ao Cruzeiro, nunca houve por parte do Cruzeiro sequer uma sondagem, nada em relação ao Pedro Henrique, nada. Inclusive o jogador, o nosso companheiro Jorge Nicola trouxe hoje pela manhã que o jogador está apenas faltando fazer os exames médicos para ser anunciado de maneira oficial pelo Corinthians. Tá indo pro Corinthians mesmo. Será jogador do Corinthians. Mas é bom esse Pedro Henrique, né? É um atacantezinho, né? Um centroavantezinho. Ele começou muito bem faz no assim, Caxias. centroavantezinho, quando você põe no diminutivo, você dá a entender, porque o cara não é baixo. Então você dá a entender que ele é ruim. Não é ruim, mas não é daqueles jogadores. É quarta, quinta opção lá no Inter, o Cudê não vai jogar com ele. Seria mais útil que o Allan Kardec. É, pode ser. O Kardec é um Eu jogador sou mais que útil que o Allan Kardec. tá numa fase terrível. E o seguinte, seu Gilberto, o Cruzeiro então não procurou o atleta e isso tem acontecido com frequência, algumas informações que chegam de que o Cruzeiro procurou esse ou aquele outro jogador e até o Pedro Martins, quando ele tem a possibilidade de dar entrevista, ele fala, olha, a gente não procurou esse jogador. É até estranho porque o Cruzeiro tem trabalhado de uma maneira muito silenciosa e muito criteriosa no mercado, então o Pedro Henrique não foi procurado, não foi sondado, não foi especulado no Cruzeiro, lá dentro do Cruzeiro, pelos profissionais do Cruzeiro. E aí acontece isso, por exemplo, o cara fechou com o Corinthians e vem o torcedor lá. Vem os caras de novo, sondou, mas não levou, Tanto que quando existe a sondagem, principalmente a proposta, a gente traz as informações e a última delas, por exemplo, aí, né, fechou. Foi o que a gente disse. Então, essa questão aí desse atleta, do Cruzeiro não procurou o Pedro Henrique.